Na aula de hoje nós vamos então finalmente resolver um problema de pórtico plano. Tá? Então vamos pegar aquele conteúdo que nós vimos na aula passada, que seria como rotacionar os elementos, e por consequência como fazer a rotação, a transformação de coordenadas da matriz de rigidez e dos vetores de forças equivalentes. E vamos colocar isso no exercício. Tá? Então, relembrando o nosso processo aqui, nosso procedimento de solução, as diferenças agora vão ser que a gente vai ter que calcular da mesma forma a matriz de rigidez no sistema local, lembrando que essa linhazinha se refere a sempre coisa no sistema local, e depois transformar ela para o sistema global, com auxílio da matriz de rotação. Tá? Essa matriz de transformação, ela basicamente vai depender do ângulo beta, que é o ângulo que o elemento faz com o sistema de coordenadas da estrutura global. Tá? Então a modificação vai ser essa transformação para a gente obter essa matriz de rigidez de cada elemento no sistema global. E aí esse cara daí vai para a matriz da estrutura. E o vetor de forças equivalentes de cada elemento, vamos calcular ele primeiramente no sistema local, transformar ele para o sistema global, também com auxílio da mesma matriz. E esses caras aqui, ou seja, os vetores de força equivalentes do elemento do sistema global, vão lá para o Fzão aqui da estrutura. Beleza? Então essa é a única diferença. Vamos resolver, continuar a solução de forma como a gente já viu nos exercícios anteriores. E lá no último passo, a gente tem que lembrar que quando nós calculamos o deslocamento, esse vetor aqui, nós temos os graus de liberdade, o valor deles no sistema global. Então, quando a gente for calcular o vetor de esforços, temos que lembrar de transformar ele do sistema global para o local, para então ele entrar na formulazinha aqui do cálculo do vetor de esforço. Tá? Por que o vetor de esforço é importante? Porque é esse cara lá que vai ajudar a gente a desenhar os diagramas e, na hora de fazer o projeto de estrutura, é dele que nós vamos tirar lá os esforços máximos que vamos utilizar para o projeto. Beleza? Então vamos tentar colocar tudo isso no exercício para fixar a matéria. Então, essa estrutura está dividida como? Tem esse pilar aqui que a gente está chamando de elemento 1. Ele está indo do nó 1 até o nó 2. No nó 2 a gente tem um apoio que somente impede o movimento na horizontal. E depois a gente tem essa viga, que seria o elemento 2, vai do nó 2 para o nó 3. Tá? Então essa viga está engastada aqui na extremidade esquerda. Assim como o nó 1 também está engastado. No elemento 1 a gente tem um tipo de carregamento equivalente, seria essa carga pontual aplicada entre os nós. E no elemento 2 também temos um segundo tipo de carregamento equivalente, que é essa carga distribuída e aplicada ao longo do elemento. Aí, o último esforço, carregamento externo aplicado, é esse momento de 40 kN aplicado diretamente no nó 2 no sentido horário. Então, o que a gente precisa fazer é o procedimento básico, calcular as reações de apoio, os esforços em cada elemento e desenhar os diagramas. Então, pode falar. Deixa eu tentar fazer diferente aqui. Eu acho que eu vou sumir, vamos ver aqui. Vocês conseguem ver meu slide agora? Eu passei para a apresentação, agora você tem que tirar da minha câmera, né, e olhar para a apresentação, veja se melhorou. Se eu desenhar alguma coisa aqui no slide, vocês enxergam a estrela aqui, por exemplo? Tá, então vamos lá. Diminuir aqui. Então, voltando. Então, o que a gente tem lá no final das contas, temos toda a geometria da estrutura, os carregamentos,
o material, que é representado pelo módulo da cidade, e tanto a viga quanto o pilar têm a mesma seção transversal, que é esse 40 centímetros de altura e 12 de largura. Tá? Então vamos lá. Para começar o exercício, a gente dividiu a estrutura em 3 nós, então nó 1, nó 2 e nó 3. Como a gente está lidando com pórtico plano, cada nó vai ter 3 graus de liberdade e 3 esforços associados. Então o nó 1 tem os graus de liberdade de deslocamento horizontal U1, deslocamento vertical V1 e rotação em torno do eixo Z, Z1. E os esforços associados a ele, que é o F'X1, F'Y1, Mzinho Z1. Tá? E a mesma coisa para os outros nós. Então a gente vai ter um total aí de 9 graus de liberdade, ou seja, a nossa matriz de rigidez da nossa estrutura vai ser uma matriz 9 por 9. E os nossos vetores Fzão e Fzão aqui vão ter lá 9 linhas, uma para cada grau de liberdade e uma coluna. Beleza? Então, agora montar a matriz de rigidez de cada elemento e para poder montar aí a matriz de rigidez da estrutura. Então, para o elemento 1. Então, o elemento 1, vamos dizer que ele vai do nó 1 para o nó 2. Tá? Então, isso aqui começa a ser bem importante agora. O nosso elemento 1, ele vai começar no nó 1 e o eixo x' dele vai crescer na direção vertical. Então, o x' e o y' do primeiro elemento são esses indicados aqui na tela. Então, x' cresce para cima, y' cresce aqui para a esquerda. Beleza? Então, quando a gente diz que o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2, quer dizer, primeiro a gente vai ter os graus de liberdade na matriz de rigidez dele relativos ao nó 1, depois os graus de liberdade relativos ao nó 2. Tá? Então, vamos montar cá. Aí. Então a gente tem o primeiro nó está aqui e o segundo nó está aqui. Para estruturas pequenas que nem essa, que a gente numera com 2 e 3, isso acaba não fazendo muita diferença. Tá? Mas quando a gente vai crescendo a estrutura, onde essa numeração pode atingir números bem altos, a gente é bom ter sempre noção do que está acontecendo em cada item. O que a gente precisa fazer? A gente tem o E, tem o L, tem o A do elemento. A gente tem as dimensões da seção transversal. Então nos basta aqui substituir esses valores na nossa matriz de rigidez de pórtico plano. Ou seja, esse cara a gente deduziu lá na aula passada, retrasada. Daqui para frente a gente sempre usa ele. Então, substituindo os valores, a gente chega aqui na matriz de rigidez do elemento 1 no sistema local. Tá? Então, notem que essas rigidezes que estão sendo apresentadas aqui estão no sistema de coordenada local, ou seja, no sistema de coordenada x' e y'. Então, se a gente voltar aqui no desenho, são as rigidezes no sistema x' e y'. Tá? Como a gente está lidando com uma estrutura que tem elementos orientados em diferentes posições no espaço, a gente vai ter que transformar esse cara aqui para o sistema de coordenadas x e y da estrutura, ou seja, y para cima, x para a direita. Como a gente viu na aula passada, a gente faz isso com o auxílio da matriz de transformação T. Tá? Essa matriz de transformação T a gente deduziu lá na aula passada e viu que ela só depende desse ângulo beta. Aqui que era o ângulo beta. O ângulo beta, para a gente obter ele, a gente partiria do primeiro nó do elemento, ou seja, notem aqui a gente escolheu que o primeiro nó do elemento é o nó 1. Então a gente vai lá para o nó 1, passa uma linha horizontal, o ângulo beta é o ângulo que o elemento faz com essa linha, contando sempre no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o beta do elemento 1. Então, logicamente, ele está aqui orientado a 90 graus. Então, com o ângulo beta em mãos, a gente consegue substituir ele aqui na matriz de transformação. Cosseno de beta, cosseno de 90 é 0, seno é 1, e temos aí o formato da nossa matriz.
Beleza? Substituindo esses valores. Tá? Então, com ele em mãos, o que a gente deve ter que fazer é executar essa multiplicação matricial. Beleza? Então, se vocês forem fazer a mão, leva um bom tempo. Para fazer no computador, uma linha lá do código. Então, executando essa transformação de coordenadas, a gente tem agora a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global, ou seja, os graus de liberdade aqui são aqueles que não têm linha, ou seja, são as rigidezes do sistema de coordenadas x e y, ou seja, o sistema de coordenadas da estrutura. Beleza? Esse cara aqui a gente pode depois pegar ele e colocar na matriz casão da estrutura inteira. Por que a gente pode fazer isso? Porque ele já está no sistema de coordenadas da estrutura. Para o elemento 1 ainda, a gente precisa calcular o vetor de forças equivalentes. Tá? Então, esse vetor de forças equivalentes, a gente introduziu ele algumas aulas atrás, e para um carregamento aplicado entre os nós, ele tinha essa expressão aqui. Tá? Naquela aula, a gente não tinha lidado ainda com carregamentos, forças axiais, o Fx. Tá? Então, notem que o termo lá, Fx1' e Fx2' dele são iguais a zero. A gente simplesmente pegou aquele vetor que era 4/1 daquela aula, nós tínhamos deduzido, e incluímos zeros aqui no Fx. Tá? Por quê? Porque aquele procedimento de dedução, a gente precisaria engastar as extremidades do elemento. Logicamente, como a gente não tem nenhuma força na direção x, não vai ter reações na direção x, ou seja, os termos aqui vão ser zero. Beleza? Então, com esse formato aqui do vetor de forças equivalentes no sistema local, a gente precisa do que para calcular ele? Precisa do P, que é a força aplicada. Então, se nós voltarmos na figura, é uma força de 32 kN. E precisamos das distâncias que essa força faz em relação ao primeiro nó. Tá? Essa distância aqui, a gente chamou, quando a gente disse de A, ou seja, é igual a 2 metros. E B, o que sobra, também é igual a 2 metros. Então, A e B são iguais a 2 metros para esse cara. Beleza? Então, substituindo esses valores de P, A e B por os valores de 32 kN e 2 metros, a gente chega aqui no vetor esforços equivalentes do elemento 1 no sistema local. Notem a linhazinha aqui. Tá? O que quer dizer isso? Que essas forças com essas coordenadas valem no sistema x', y'. Beleza? Então, se a gente voltar na figura, aqui, vou deletar algumas coisinhas para ficar mais claro. Quer dizer o quê? Que aquelas forças estão agindo, estão sendo descritas nesse sistema, no x' e no y' do elemento 1. Beleza? Então, se a gente tem um Fx igual a zero lá, quer dizer que não tem força axial aqui no eixo x'. Se a gente tem um Fy com algum valor, ele está orientado aqui no sistema do elemento. Então, vamos ver lá qual que é o valor do Fy. Por exemplo, esse Fy1 aqui, de menos 16 kN, como é que ele estaria orientado lá na figura? Ele é menos 16 kN no sentido negativo do eixo y'. Então, seria uma força de 16 kN aplicada aqui no sentido negativo do eixo y'. Beleza? No y'2 a gente também tinha lá 16 kN negativo, ou seja, nessa direção também. Beleza? Então faz sentido com essa carga aplicada. A nossa convenção de sinal aqui que nós escolhemos para o sistema local de coordenadas do elemento, x', y', com o que a gente está vendo no vetor Fy, Feq' do elemento 1. Tá? O que a gente precisa fazer? Para a gente poder colocar esse cara no Fzão eq da estrutura,
a gente precisa transformar as coordenadas dele de x' e y' para x e y. Então a gente viu lá na aula passada que a gente consegue fazer isso multiplicando pela transposta da matriz de transformação. A gente já tem a matriz de transformação, a gente transpõe ele e executa a multiplicação. Então, executando essa conta aqui, nós chegamos no vetor de forças equivalentes do elemento 1 no sistema global, ou seja, no sistema de coordenadas x e y. Beleza? Então, notem, no sistema x, y, o que está sendo zero aqui seria o fy desse vetor. E o fx igual a 16 kN. Vamos ver se isso faz sentido com o que a gente desenhou anteriormente. Notem que no sistema XY, no sistema da estrutura, essa força de 16 kN está orientada no sentido positivo do eixo Y. Tá? As duas forças estão sendo orientadas no sentido positivo no eixo Y e elas são, desculpa, as duas forças estão sendo orientadas no sentido positivo do eixo X, tanto no nó 1 como no nó 2. Se nós voltarmos no vetor que nós calculamos lá, a gente tem tanto o fx do nó 1 quanto no nó 2, correspondendo a essa modificação. Tá? Então, o que a gente fez para passar daqui para cá foi simplesmente a alteração, a transformação do sistema de coordenadas. A força no espaço é a mesma, a gente só representou ela num sistema de coordenadas diferente. Tá? Então, esse cara agora, com esse formato, a gente consegue colocar lá no Fzão aqui da estrutura. Então, terminamos o que a gente tinha a fazer para o elemento 1. Vamos lidar com o elemento 2. Beleza? Então, no elemento 2, o que a gente vai dizer? Vamos dizer que o elemento 2 vai do nó 2 para o nó 3. Tá? Então, se a gente utilizar essa figurinha, ele começa aqui no nó 2 e vai para o nó 3. Ou seja, o eixo x' dele está orientado na horizontal e o eixo y' do elemento 2 está orientado na vertical. Beleza? Qual que é a vantagem disso? A gente tem o quê? Que o ângulo beta, nesse caso, é zero, porque o elemento está orientado na horizontal, e a matriz de rigidez no sistema local é igual no sistema global. Tá? Não precisa fazer a rotação, porque ela já está no sistema que nos interessa. Como as propriedades do elemento 2, seção transversal, material e comprimento do elemento, são iguais com o elemento 1, então a matriz de rigidez aqui do elemento 2 no sistema local e global é igual à matriz de rigidez do elemento 1 no sistema local. Beleza? Então, não precisa executar essa transformação para o elemento 2. Da mesma forma, o elemento 2 tem um vetor tem um carregamento distribuído aplicado ao longo do seu comprimento. A gente tem que calcular o vetor de forças equivalentes para esse cara. Então, lá na aula de forças equivalentes, a gente deduziu esse formato aqui para carregamento distribuído ao longo do elemento. Então, para a gente aplicar essa formulazinha, a gente precisa da intensidade da força distribuída, que é 24 km por metro, e precisamos do comprimento do elemento, que é 4 metros. Então, executando essa substituição, a gente tem aqui o vetor de forças equivalentes do elemento 2 no sistema local. Tá? Como o elemento tem beta igual a zero, ou seja, ele não está rotacionado, a matriz de transformação se transforma numa matriz de identidade. Tá? Então, isso quer dizer que o vetor das forças equivalentes aqui do elemento 2 sistema local e global é o mesmo, porque a gente já está no sistema global. Então, esse cara aqui é que vai para o Fzão aqui da estrutura. Beleza? Então, a gente tem todas as informações dos elementos, vamos passar esses caras para a estrutura. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, montar o casão, tá? Que é pegar a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global e colocar uma matriz de zeros aí 9 por 9. Então, se nós voltarmos aqui para o elemento 1,
a gente tem a matriz de rigidez dele no sistema global. Então esse cara aqui vai entrar lá na matriz de rigidez global, bem nas coordenadas dos graus de liberdade relativos a ele, ou seja, nas posições o 1, V1, θz1, o 2, V2, θz2. Então a matriz de rigidez do elemento 1, nota que começa com 6 aqui, ela vai entrar na posição pertinente a ela no sistema global, ou seja, lá a gente tem o 1, V1, θz1 e assim por diante. Beleza? E entrou lá na posição certinha. Tá? Já a matriz de rigidez do elemento 2, ela envolve os graus de liberdade dos nós 2 e 3, ou seja, o 2, o V2, θz2 e a mesma coisa do nó 3. Então essa matriz aqui de rigidez, que envolve esses graus de liberdade, vai entrar nas coordenadas pertinentes a ele. Então vai ser lá o 2, o 2, θz2 e a mesma coisa para o 3 lá. Então está aqui a matriz de rigidez do elemento 2. Se nós somarmos as duas matrizes, para ter a rigidez da estrutura inteira, a gente recupera aqui o nosso casal. Beleza? Então aqui já é o formato com todos os somatórios feitos lá. E a gente verifica que tem as propriedades de matriz de rigidez. A diagonal principal tem somente termos positivos e a matriz é simétrica em relação à diagonal principal. Dando sequência, próximo passo, construir o vetor F. Nesse cara, só entra os esforços externos aplicados nos nós. Então, cuidado com isso. Quem que vai entrar? Vão entrar as reações de apoio e essa força de 40 kN. Então, nos três primeiros graus de liberdade, o 1, V1 e θz1, a gente tem as reações aqui. Nos três últimos graus de liberdade, nós temos as reações no nó 3. No nó 2, o que nós vamos ter? Na direção X, a gente tem a reação desse cara, ou seja, esse Fx. Na direção Y, a gente não tem força externa aplicada, então é zero. E na grau de liberdade de rotação, a gente tem 40 kN aplicado, no sentido horário. Ou seja, como é horário, vai ficar menos 40 kN por vezes metro aplicado. Beleza? Então esse é o formato final do F. Temos que também montar o F e Q. Então nesse cara aqui, quem vai entrar nele somente os vetorzinhos lá de forças equivalentes dos dois elementos. Beleza? Então se a gente colocar o F aqui do elemento 1, um vetor 9 por 1 de zeros, ele está posicionado nos graus de liberdade do elemento 1, ou seja, V1, o 1, V1, θz1, o 2, V2, θz2. E o vetor de esforços equivalentes do elemento 2 está posicionado aqui nos graus de liberdade do elemento 2, ou seja, o 2, V2, θz2, o 3, V3, θz3. Então, somando esses caras, a gente chega aí na expressão final para o F aqui. Com esses dois caras em mãos, a gente tem agora o sistema de equações da estrutura inteira a ser resolvido. Então temos a matriz casão da estrutura, aquela matriz também por 9. Temos o vetor de graus de liberdade, o D, que é onde vão estar a maioria das nossas incógnitas. Temos o F e o F aqui. Tudo da estrutura. Beleza? Então, para a gente conseguir resolver esse problema, vamos ter que aplicar as condições do apoio. Por quê? Aqui a gente tem 9 mais
7, 16 incógnitas e só 9 equações. Então a gente tem que incluir a informação que nós temos sobre os graus de liberdade, ativos e inativos, eles que vão ser iguais a zero. Então todos os graus de liberdade do nó1 e do nó3 são iguais a zero. Tá? Então o 1, V1, θz1, o 3, V3, θz3 são iguais a zero por causa dos engastes. E o U2 também vai ser igual a zero por causa desse apoio aqui no horizontal. Beleza? Então, no final das contas, os únicos graus de liberdade ativos vão ser o V2 e o θz2, que vão estar representados por essas duas colunas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, resolver, calcular o valor desses dois caras, porque a gente tem duas equações que envolvem somente eles. Então, a gente pode retirar a equação aqui 5 e 6 do sistema de equações e resolver o problema. Então, essas equações 5 e 6 vão formar um subsistema de equações aqui, que é essa matrizinha 2 por 2 vezes as incógnitas vão ser igual ao somatório resultante desse lado aqui do problema. Beleza? Que é o que está desenhado, que está explicitamente escrito aqui. Então, se resolver esse sistema de equações 2 por 2, a gente tem tanto deslocamento vertical no nó2, assim como sua rotação. Graficamente, o que está acontecendo? O que significa esse V2? É um valor negativo de 6,2 vezes 10 aqui menos 5 metros. Quer dizer que o nó2, que originalmente estava aqui, se deslocou essa quantidade para baixo. Vamos dizer, a posição final no nó2 seria essa aqui. E esse deslocamento vertical tem intensidade lá no nó2. Beleza? E a rotação aqui vai ser uma rotação negativa de 8,6 vezes 10 a menos 4 radianos, quer dizer que quando a estrutura se deformou, esse nó rotacionou no sentido horário. Que faz sentido porque a gente tem um momento pontual aplicado aqui no sentido horário, mais a contribuição da rotação da carga distribuída. Beleza? Então, graficamente, o que a gente estaria calculando seria isso aí. Com os graus de liberdade ativos calculados, seja o V2 e o θz2, a gente pode retornar ao sistema de equações de estrutura e passar o Fzão aqui do lado direito. Ou seja, esse R aqui vai conter as reações e as resultantes dos nós. Tá? Então, se a gente executar essa multiplicação menos a soma menos o Fzão aqui, a gente obtém aqui as reações. Tá? Então, vamos ver. Aí fica melhor. Tem as reações, por exemplo, aqui o Fx1 é menos 5,6 kN. Quer dizer que esse cara está aplicado em direção negativa do eixo x. 5,6 kN. O Fy é positivo de 37,3 kN. Ou seja, esse cara está para cima. Com intensidade lá de 37,3 kN. O momento, mais 2,2 kN. Esse mais quer dizer que esse momento está no sentido anti-horário, lá de 2,2. E assim por diante. Beleza? Nos termos onde a gente tinha o carregamento aplicado, por exemplo, menos 40 newtons, pelaquela multiplicação, a gente recupera esses valores. O que pode surgir numericamente são lixinhos de arredondamento. Então aqui, por exemplo, tinha que ser 0 e com o número vezes 10 a menos 12. Tá? Então, na prática, 0 também. Então, algum errinho de aproximação de ordem de grandeza muito baixo pode aparecer. Tá? Se tiver na ordem de 1 newton, já fica estranho. Então tem que ser um valor bem baixinho aqui para fazer sentido. E o último passo do processo de solução é o cálculo dos esforços. Então, lembrando só que tem que tomar cuidado com o quê? A gente quer calcular esse cara, ele é a nossa incógnita. Matriz de rigidez do elemento do sistema local a gente já tem, assim como o vetor de esforço equivalente do elemento do sistema local. O que falta para a gente é o vetor dos graus de liberdade do elemento no sistema local. Beleza? Então, o que sai para a gente
aqui, esses graus de liberdade que estão sendo aqui, estão no sistema da estrutura, no sistema XY. A gente tem que pegar eles, colocar no sistema dos graus de liberdade do elemento e depois transformar para o sistema local. Tá? Então isso está sendo feito aqui. Você pegou aqueles caras e esse vetor aqui é o vetor dg do elemento 1, ou seja, o vetor de graus de liberdade do elemento 1 no sistema global. Tá? No sistema global, as coordenadas, os graus de liberdade estão posicionados aqui no V2 e no θz2. Tá? Então, se a gente voltar aqui no desenho da estrutura, V2 e θz2 são componentes aqui no sistema global. Então, tá indo, o V2 seria deslocamento para baixo e o θz2 rotação no sentido horário. A gente vai pegar e multiplicar eles pela matriz de transformação para transformar do sistema global para o local. Tá? Se a gente transformar para o sistema local, o que aconteceu? A rotação não se transforma, só que no sistema local, o que era V2 no global virou o 2' no local. Se nós olharmos aqui, o sistema local é o sistema ao longo do elemento. Então faz sentido que esse movimento do nó na direção vertical representa aqui uma quantidade no sistema x', ou seja, o nosso U2' que a gente está vendo aqui. Beleza? Tomando cuidado para fazer essa transformação, a gente simplesmente executa aqui essa operação de multiplicação e subtração e obtém os esforços do elemento no sistema local. Beleza? Então esses caras aqui que a gente vai utilizar tanto para dimensionamento como para desenhar diagramas. Então notem, o sinal que sai de cada cara desse aqui diz respeito ao sinal do sistema local de cada elemento, do x' e do y', nesse caso aí do x' 1 e y' 1. Tá? Lembrando, o x'1 ele cresce aqui na direção vertical e o y'1 cresce aqui para a esquerda. Opa. Cresce aqui para a esquerda. Y' e x'. Tá? Então, o que é o U'1? 37,3, sentido sinal positivo. Então ele é um vetor no sentido positivo do eixo x'. Então é esse cara aqui, 37, positivo no x'. 5,6 kN é o FY'. Então, mais positivo no sentido do y' com essa intensidade. Então é 5,6 positivo no y'. Momento seria 2,2 no sentido anti-horário, que é positivo. Aí no segundo nó, força axial Fx2', menos 37,3. Esse menos quer dizer que está no sentido negativo do eixo x'. Então esse 37 está para baixo. Então você vê aqui esse elemento, você vê que ele está em compressão. O sentido das flechinhas aqui que esses sinais nos passam já é o sentido de compressão. Visualmente a gente consegue verificar. Beleza? E assim por diante. Para o elemento 2 podemos executar o mesmo procedimento, só que aqui como o elemento 2 não está rotacionado, os graus de liberdade aqui já estão certinhos. Tá? Então se a gente executar essa multiplicação, a gente obtém aí o vetor de esforço do elemento 2 no sistema local. Então esse aqui a gente pode utilizar esses caras para calcular esforços máximos para o projeto e para desenhar diagrama. Então, por exemplo, para desenhar o diagrama de momento fletor desse elemento aqui, a gente tem que no elemento 1 tem um momento de intensidade lá 3,6 no sentido anti-horário. Então esse cara no sentido anti-horário, 3,6 vamos desenhar para cima, que é a convenção positiva de momento. No segundo nó a gente tem menos 46,6
Agora no sentido horário, porque ele está negativo. Então, no sentido horário, esse 46 está tracionando as fibras de cima do elemento, ou seja, a gente vai desenhar a parte tracionada lá para cima. E o diagrama de momento, como a gente tem um carregamento distribuído, vai variar quadraticamente aí entre esses dois valores. Então aqui está o diagrama de momento desse elemento. Beleza? Então, como sugestão de tarefa é resolver esse exercício agora no JupyterLab. Vocês têm os exemplos anteriores já feitos. Tem que adaptar aí a solução. Então a ideia aqui é vocês utilizarem o JupyterLab por enquanto como uma supercalculadora. Tá? Então vocês vão resolvendo alguma coisa com a ajuda do caderno para se organizar as ideias e vão passando para o JupyterLab fazer as contas. Beleza? Querem fazer perguntinhas, comentários, dúvidas aí? Fiquem à vontade aí para falar.